Salmo 42, é assim um cumprimento aos amados irmãos e irmãs, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Salmo 42, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, você mantém a sua Bíblia aberta. Salmo 42, diz assim: Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham, quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Trago o abraço da nossa igreja ali no Rio de Janeiro, presbiteriana de Mesquita, do Conselho e Liderança Membresia da igreja, e também o abraço carinhoso da Sociedade Bíblica do Brasil, a organização que servimos ali com tempo integral. Já gravamos hoje um podcast aí com o Tiago. Eu acho que foi bom, né, Tiago? Acho que deu para dar uma audiência melhorada aí, né? Espero que o pessoal assista ali para me dar um cartaz também, né? Para o Tiago me convidar de novo. Gente, esse Salmo 42 fala de uma circunstância que, se você não passou, é possivelmente que um dia ainda passe, mas você já se prepara para ela. Mas muita gente passou, tem gente que naufragou. Quando o céu parece de bronze, quando parece que não tem ninguém lá, você ora, a oração bate no teto e volta. Ou quando a demora vira angústia. Aliás, o que é angústia? Angústia é o sofrimento demorado. O sofrimento que demora a passar vai virando angústia. E quando essa angústia está numa situação que você não pode explicar, que você não pode pegar, se é uma enfermidade, se é um evento, um fato que aconteceu, se tem uma data, se tem um episódio, se tem um marco, você fala, foi isso, então concentra o foco naquilo. Mas e quando não tem? Por exemplo, vou tentar ser mais claro. Esses rapazes aqui, salmistas, filhos de Coré, eles estavam enfrentando algum problema, passando por algum problema, ou Coré, ou Corá, dependendo da sua tradução, que eles não tinham explicação. E eles consideravam a pergunta das perguntas o maior insulto. O teu Deus, onde está? Porque essa é a pergunta que nós até queremos responder quando nós vamos evangelizar. Quando a gente quer falar de Jesus para alguém, o que a gente faz? A gente procura até uma estratégia para trazer atenção, para chamar atenção, para a pessoa chegar a perguntar, me fale do seu Deus. Aí você fala, é tudo que eu queria. Eu fiz tudo isso aqui para você abrir o coração e o ouvido para falar da minha fé. E tudo assim. Eu me lembro quando eu fui pregar uma vez, já contei isso aqui, mas se tem gente nova, os que já ouviram vão me perdoar. Meu professor de homilética disse o seguinte: não conte uma história mais de 5 vezes, porque o pessoal pode enjoar. Então, 5 não passei ainda. Eu fui pregar no Centro Médico em Botafogo, faz tempo isso, na época da Vinde, o pastor Caio pregava lá sempre. E teve uma segunda-feira que ele não conseguiu voltar. Perdeu o avião, alguma coisa aconteceu, não dava horário. E mandou na época, quase ninguém aqui sabe o que é isso, mas na época tinha um fax. Mandou um fax, não tinha e-mail, para dizer que eu ia.
E aquilo me pegou de surpresa. Eu estava assim, de camisa polo, calça jeans. Era uma segunda-feira, era dia que a gente fazia o relatório do final de semana e agendava de terça em diante. Então a gente ia ter mais à vontade. Falei, eu tenho que ir em casa trocar de roupa. Aí meu pai falou, tá nervoso? Eu falei, poxa, só tem doutor lá onde eu vou pregar. E aí meu pai, mas você vai falar sobre medicina? Eu disse, não. Então, se você fosse falar de medicina, tinha razão para estar nervoso, porque só tem doutor lá, da área. Mas você vai pregar o evangelho? Nisso o doutor é você. Depois que ele falou isso, não sou doutor, mas depois que ele falou isso, não tive mais medo de auditório nenhum. Isso me ajudou. E foi providencial, porque se meu pai não tivesse tido esse papo comigo, eu ia desistir no elevador. Porque quando eu subi no elevador, era no último andar, um dos últimos andares, o auditório. No meio, no andar intermediário, entraram 2 médicos. Entrou um, mais elétrico, assim, olhando tudo, falando sozinho, e falando com o outro. De repente ele disse assim, cara, você me pegou pelo braço, me botou no elevador, você está me levando para onde? E o colega que tinha levado ele disse, lá para o auditório. O que tem lá? Algum simpósio? É um pastor que vai pregar, toda segunda-feira vem um pastor e vai pregar hoje o pastor. Ele, pastor? Não, apertou qualquer andar. Não, vou descer, não tem tempo para ouvir pastor. Não, se eu me falasse que era pastor, eu nem entrava aqui. E eu no elevador. Se meu pai não tivesse dito aquilo, eu ia aproveitar e descer junto, né? Falei, vou embora daqui. Só tem doutor e olha aí, o comitê de recepção. Aí eu disse, amigo, só um instantinho, doutor. O pastor sou eu. Aí ele falou, não, pastor, então o senhor me desculpe, eu nem sabia. Você viu que não foi uma ofensa, eu não sabia. Mas eu não tenho tempo para ouvir pastor, isso é verdade. Não vou tirar um ponto do que eu falei. Aí eu falei, tá bom, mas se fosse um outro colega seu, um outro médico, o senhor ouviria? Ele falou, se fosse outro médico, eu ouviria. Eu disse, então sobe, porque eu vou falar de Lucas, o médico amado, seu colega de profissão. O que Lucas falou do evangelho? Ele olhou para mim, sorriu, eu vou. Aí eu li Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Preguei sobre o filho pródigo. Fiz apelo. O primeiro aí à frente foi ele. Está na igreja até hoje. Quer dizer, você usa uma estratégia. Aqui tem no momento. É um outro médico que vai falar. Você aceita a palavra de outro médico? Então nós criamos estratégia porque nós queremos que as pessoas saibam quem é o nosso Deus e ouçam acerca dele. Os filhos de Coré estavam passando por uma situação que talvez você já tenha passado. Alguma coisa aconteceu e eles não tinham a explicação, nem para eles, nem para os outros. Aquilo não cabia na lógica. Aquela coisa que acontece, que eles não entram em detalhes, mas que os ímpios ficavam esperando para dizer, você não é crente? Por que Deus deixou? Cadê o teu Deus agora? O teu Deus onde está? Por que isso aconteceu? Eu sei que foi alguma coisa ruim pela angústia que está nas linhas desse salmo. Esse salmo é escrito com muita angústia. Por isso que eu sei que foi uma coisa ruim. Não era alguém querendo ser evangelizado. Era alguém querendo derrubar a fé de um crente. Se teu Deus existisse, ele não ia deixar acontecer isso. Cadê o teu Deus agora? Você disse que é crente? Que crente não passa por isso? E o teu Deus? Onde está? E ele é crente. Ele é tão crente que ele faz uma comparação que nós que estamos longe da cultura e da geografia, a gente não entende. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A comparação que ele faz é forte. A corça é aquele gamo, aquele alce jovem que fica lá no deserto da Judéia, especialmente naquelas Engedi, ou naquelas regiões pedregosas, cabra montesa, aquelas cabras montesas, é um animal, uma mistura de Bambi com cabra, que é de lá, natural de lá, e chora como criança. À noite, você pensa que é uma criança que está no quintal chorando. Quando está com sede, ele chora. Na aridez do deserto, ele fica às vezes querendo pegar com a língua a umidade do ar que ele não consegue no deserto, que não tem água. Ele fica tentando pela umidade na língua pegar alguma umidade no ar e chora, parece uma criança. Ele chora quando está com sede, esse animal. O salmista fala assim como esse animal está para a água, a minha alma está para o Senhor. Então é crente, eu tenho sede de Deus. Por favor, me explica o que está acontecendo. Eu sou crente, eu sou teu, eu te anseio. Ele diz assim, a minha alma tem sede de Deus. Ele, no verso 2, ele fala a palavra sede mesmo. Mas alguma coisa não faz sentido.
A explicação não faz sentido. E ele disse que é um insulto cada vez que alguém chegava. Primeiro ele diz que os inimigos me perseguem, me odeiam, me afligem. E no verso 10 ele fala: os meus ossos se me esmigalham quando os meus adversários me insultam. Então aqueles até que diziam que eram amigos, estavam só esperando uma chance para botar em xeque, em dúvida, a fé dele. E diz: eles me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Virou insulto. Essa coisa do filisteu perseguindo, né? O vale de Refaim, vale de contendas, ele só quer brigar, ele só quer te atazanar, demolir sua fé. E você não tem resposta nem para ele e nem para você. Era o que o salmista estava pensando. Alguma coisa grave aconteceu que ele chega a dizer o seguinte: é melhor morrer. Olha o que ele diz aí. Verso 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Pronto, ponto. Está aí. Essa é a sentença. Mas ele recai, ele diz: quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o seu Deus, onde está? Ele diz assim: Senhor, quando é que eu vou morrer? Vai demorar muito. Ele está preferindo morrer do que viver nessa angústia de não saber o que é que está acontecendo. Olha, quando uma pessoa quer muito viver e a pior coisa que pode acontecer com ela é morrer, ela tem medo de morrer, ela quer viver. Mas quando uma pessoa está muito angustiada e ela não aguenta a vida, ela tem medo de viver, ela quer morrer. E muita gente se suicida porque quer se livrar do problema. A vida é que vai junto. Ele quer só se livrar, sair do problema, só que tira a vida junto. Os humanos são assim. Máquinas não se suicidam. Seres humanos, sim. Máquinas não têm angústia. Seres humanos têm. E esse salmista está passando por uma situação assim: Senhor, quem me dera morrer. Você acha que ele é fraco na fé? Elias, o profeta Elias, o homem que literalmente fazia chover. O homem que orava e descia fogo do céu. Por causa de um recado, de uma sensação de abandono, ele ora pedindo a morte. Eu acho que muitas igrejas excluíram Elias de hall de membro, né? Ia indo tão bem, descia fogo como ninguém, parava a chuva como ninguém, orava e chovia como ninguém. Agora quer morrer, perdeu a salvação, excluiu do hall de membro. Tem algum lugar que, coitado do Elias, né? O Jonas, embora fosse um profeta fujão, orou lá no ventre do peixe, pediu a morte. Se Deus fosse esse Deus fundamentalista, ia dizer: poxa vida, tinha uma cidade inteira para se converter, mas você pediu a morte? Então morre, eu chamo outro. Mas Deus é Deus. Deus entende até a oração do desespero, e Deus sabe dizer: essa eu não vou atender, porque nem você sabe o que está falando. Deus sabe. O salmista está pensando: quando é que vou morrer? Vai demorar muito. A minha alma tem sede do Deus vivo. A minha lágrima tem sido o meu alimento dia e noite. Esse camarada passa o dia chorando. Ele se retroalimenta de lágrimas. Ele chora porque está angustiado e deprimido. Aí porque está deprimido e angustiado, ele chora. Ele vai assim, a vida dele passou a ser choro. E por quê? Porque perguntam: cadê? Cadê? E o que acontece quando a gente fica desestabilizado assim? Ficamos saudosistas. Primeiro quer morrer, depois quer se afastar de todo mundo, depois fica saudosista. Poxa, Senhor, eu me lembro. A minha fé, quando eu comecei na fé, era tão simples. Quantas coisas, experiências contigo. Agora o Senhor calou, se afastou. É o que ele está dizendo aqui no verso 4. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma. Ele lembra de coisa boa, ele não está lembrando de coisa ruim, não. Mas quando você está angustiado e deprimido, quando você está sofrendo, até a coisa boa dói. Por que foi que mudou? Por que deixou de ser tão bom e passou a ser o que é? Ele, como eu guiava a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele está lembrando de uma grande festa que ele liderava. Os movimentos, o culto que ele liderava. E falou: para onde foi tudo isso? Pior, o que é que adiantou tudo isso?
Ele lembra e ele derrete dentro dele. A alma dele entorna, a alma dele se derrama. E ele pergunta: minha alma, por que você está abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Olha o que ele diz ainda. Como ele não tem como enfrentar essa situação, ele se exclui da convivência. E a gente conhece um pouquinho da geografia bíblica, a gente consegue ver. Primeiro ele vai para o deserto, para o sul, onde tem a corça que chora pelas correntes das águas, lugar pedregoso. Ele diz assim: sinto abatida a minha alma e lembro-me de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar, nos outeiros de Mizar. Então ele começa o salmo, ele está lá no meio da corça, na terra mais árida de Israel, onde esse bichinho, ele diz: Senhor, eu não sou aquele camelo que tem água reserva. Eu sou essa corça que, se não achar água rápido, vai morrer, e já estou com a língua para fora querendo alguma umidade, algum fôlego de vida. Ele está no deserto. De repente, ele já está no norte, na Galiléia, depois do mar da Galiléia. Ele está na nascente do rio Bânias, o outeiro de Mizar. Aquelas grutas que tem lá, é onde nasce o rio Bânias. O rio Bânias nasce no pé do Hermon, é um rio pequeno, mas com muitas cachoeiras quebradas, que vem no alto e vem caindo, aquelas quedas d'água. E aí para numa planície e enche, vira o lago de Genezaré, que é o mar da Galiléia, né? Lá em Cafarnaum, Tiberíades, é um mar pela dimensão de água, em proporção à terra que está ali. É um lago tão grande que chamam de Mar da Galiléia, e só tem uma saída, o Jordão. A saída do Mar da Galiléia se chama Jordão. A entrada se chama Rio Bânias, e são quebradeiras. Então o salmista está lá. Ele começou a chorar no sul, parece que acharam ele foi para longe, foi para depois do Mar da Galiléia. E ali é um lugar com pedras de limo, pedras verdes. Parece sabonete, escorregam, muito limo de vegetação e água de todo dia. Ele tenta atravessar, o salmista, e leva um tombo. Não tem quem consiga atravessar sem cair ali, não tem como atravessar. E ele leva um tombo e aquela cachoeira vem. Se você já levou tombo em cachoeira, você sabe o que é ser jogado pela água em cambalhota. Você só vai batendo cabeça numa pedra, ombro no outro. Você só vai parar se encontrar um rochedo ou se o rio fizer uma curva e te jogar na margem. Porque se você fizer a curva junto, até nisso o tombo continua. É um tombo sem fim. E é assim que ele está se sentindo. Ele diz: eu estou por dentro do jeito que eu estou por fora, virando cambalhota. Por fora eu viro cambalhota, nem sei para onde eu estou indo. Por dentro minha vida é de cambalhota. Olha o que ele diz: sinto abatida a minha alma. Verso 6, lembro-me de ti nas terras do Jordão, no Hermon, no Monte Mizar, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele está lembrando do tombo, que ele está levando um caixote, se afogando, não consegue botar a cara para fora, porque ele nem sabe onde é para fora. Que às vezes ele está de cabeça para baixo, ele nunca sabe que está rodando. Ele diz: a minha vida está uma confusão só. Eu não tenho onde agarrar. Se a oportunidade passou, eu não vi, porque a vida está me dando tombos em cima de tombos. E ele diz: um abismo chama outro abismo, que ele vem rodando e pá, cai. Vai rodando, tá, cai. A fragilidade das soluções humanas. É gente que não dá conta de resolver um problema sozinho, pede ajuda aqui, aí já arruma uma dívida ali para resolver aqui. Como não consegue acertar lá, pede lá para acertar aqui. E aí ali fica maior o buraco. Aí não consegue acertar ali, pede lá para acertar ali. E um abismo chama outro abismo. A vida só cai. A fragilidade das soluções humanas. E a outra situação do salmista é quando ele diz assim no verso 9: pergunto a Deus, minha rocha. Ele sabe que Deus é rocha. Ele é crente. Mas ele faz a pergunta das perguntas. Ele diz assim: por que te esqueceste de mim? Tu és Deus, tu és a rocha, tu não tens defeito. O problema não pode estar no Senhor, está em mim. Mas qual foi o meu problema? Por que te esqueceste de mim? Por que eu vou ter que andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? E ele, para finalizar essa parte ruim, ele já não está aguentando tanto a vida que ele está sofrendo de doenças psicossomáticas, um reumatismo. Sabe o que é a doença psicossomática? É aquela que nasce aqui e manifesta no corpo, dores.
azia, úlceras, tumores. Nasceu aqui das preocupações, do estresse e do engano, de uma percepção errada da realidade, do medo. O que acontece nesse mundo aqui dentro vai estourando no corpo. Porque ele diz aqui, ó, verso 10, os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar, o teu Deus onde está? Então esse camarada, ele já está sentindo essa sede de Deus, ele já foi para o deserto, não aguentou porque acharam ele, já foi para o norte, já levou um tombo. Ele diz, o tombo que eu levei aqui está igualzinho o tombo que eu levei na vida. E um abismo chama outro abismo. E eu não tenho que responder a essa gente que me insulta. E eu só vivo chorando. A minha vida virou choro. Será que vai demorar para morrer? Por que Deus se esqueceu de mim? O que foi que eu fiz? Ó Deus! Agora vamos falar de coisa boa, né? Senão sai todo mundo daqui deprimido, né? Eu fui fazer um exame uma vez e o meu filho caçula foi comigo. Porque precisava, como ia receber uma anestesia, precisava ir acompanhado para voltar. Eu falei, não, eu sei sozinho, por que tem que levar alguém? Aí a doutora falou, é a volta. O problema é que você não vai saber voltar, você não sabe nem onde está. E tá. Meu filho falou que eu conversei com ele do consultório até em casa. Eu nem lembro disso. Ainda bem que eu só falei texto bíblico e mensagem. Ele falou, o senhor foi pregando para mim, parecia que eu era um estranho. Eu falei, que bom, filho. Então até quando eu estou fora de mim, eu estou pregando. Ele falou, amém. E eu me lembro que eu fui fazer esse exame e a médica dizia assim, enche o pulmão de ar, segura o máximo que puder. Eu vou contar até 5. Solta agora. Agora enche, meu filho está olhando. Agora o senhor vai encher o pulmão de ar e segurar o máximo que puder. Eu não vou contar. O senhor que vai segurar e eu vou aqui saber quando o senhor vai poder lá. Quando o senhor não aguentar, solta o ar. Aí ela disse assim, você não. E o meu filho solidário, nós humanos somos assim, né? Você vê o outro, você já vai sofrendo junto. Não, você não, pode respirar, só ele. Então você vai falando de um cara deprimido, você vai ficando também, né? É como você fala assim, poxa, o camarada está passando fome numa floresta e não tinha nem alimento, ele achou um pé de limão, um limoeiro. Ele pegou um limão verdinho, abriu aquele limão verde, suculente, ele meteu a boca, mordeu, aquele limão azedo, estava muito azedo demais. Aí você já salivou aí no banco. Pode pensar no cara mordendo um limão azedo. Porque nós seres humanos temos essa comunicação sentimental. A gente vai sentindo a emoção que o outro está sentindo. Como é que sai disso? O salmista entrou nesse buraco, que um abismo chamou outro abismo, e ele chegou à conclusão que Deus esqueceu dele, e por conta desse conjunto de coisas, ele estava sentindo dores no corpo, reumatismo, os ossos esmigalhando. A primeira coisa, a primeira verdade que ele tem que se pegar, para saber como sair disso, é saber que Deus é um Deus vivo. Verso 2, a minha alma tem sede do Deus vivo. Sede de Deus, não de um Baal. Porque tem gente que fala assim nessa hora, né? Pô, lá na sessão espírita, o espírito baixa e fala rapidinho com quem está chamando. Por que teu Deus demora? Lá na macumba faz um discurso, num instante acontece, baixa alguma coisa e fala, e o teu Deus, você está aí malhando em ferro frio, ponta de faca, teu Deus é mudo? Então a primeira coisa é saber que Deus é vivo. A segunda coisa que precisa saber é o que está no verso 5 e é repetido no verso 11. Pode ver que é o mesmo versículo. Por que estar abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. O Salmo podia ter terminado aqui, mas quando ele começou a remoer de novo, vida, azar, sinto abatido dentro de mim a minha alma, o Salmo continuou. Aí vai lá no verso 11, a repetição. Por que você está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Ele aprendeu tanto a lição que o Salmo 43, o verso 5 é a mesma coisa. Porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. A segunda coisa que ele
Precisa saber, a primeira é que Deus é vivo, Deus não é um totem, Deus não é um mantra, Deus não é um ídolo, Deus não é uma entidade, Deus não é uma entidade espiritual, Deus é espírito, Deus é o Deus vivo. Deus não é aquela entidade que você tem que achar o jeito certo de falar com ele. Qual é a senha? Como é que chega lá? O que toca nele? Quais são as palavras mágicas, né? Abre-te, sésamo. O que fala? O que toca? Qual é a língua de Deus? Deus não é assim. Os profetas de Baal, Elias até zombou dele. Fala mais alto. Talvez ele esteja surdo, ou viajou, não está em casa. Fala mais alto. Deus é Deus vivo. Deus é Deus que se relaciona. Deus sabe o que você está passando. Quer saber de uma coisa? Deus sabe antes de você orar. Quer saber mais? Deus sabe antes de você passar. Antes do problema te alcançar, Deus sabe tudo. A nossa oração não conta novidades para Deus, porque Ele sabe. Nós não precisamos orar para Deus saber. Nós precisamos orar porque a oração é o respiradouro da alma. A alma respira quando eu oro, quando eu abro esse canal para falar com Deus. E quando eu falo com Deus, eu estou falando com um Deus vivo. A primeira verdade é que eu estou falando com um Deus vivo, que se relaciona. A segunda verdade é que tem um ainda. Ele descobriu, mas não percebeu. Só no final do salmo é que ele encerra. Ele diz assim: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, Deus meu. Ele diz: eu ainda vou louvar a Deus por isso. Espere em Deus, isso vai passar e isso vai virar testemunho. Deus não perdeu o controle, eu ainda vou louvar a Deus por isso. Quando os inimigos voltavam e diziam: o teu Deus onde está? Ele diz: no mesmo lugar, controlando todas as coisas. No controle da minha vida, controlando cada circunstância. Ele está no mesmo lugar, no trono, na sala de controle do universo. Está controlando a minha vida, tanto que eu ainda vou louvar a Deus por isso. O apóstolo Paulo aprendeu esse salmo e resolveu no versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não disse: a maioria das coisas cooperam para o bem. Paulo não disse: é uma balança, umas cooperam para o mal, outras para o bem. Paulo diz: todas as coisas, até aquelas que eu chamo de azar. Eu chamo de azar na hora porque eu não sei um dia antes de acontecer. Eu só tenho um dia de cada vez. Aí eu chamo de azar. Que azar? Aí lá na frente chamo de sorte. Porque foi bom ter passado por isso. Eu ia numa rota de colisão. Aconteceu isso, eu mudei a direção, achei a saída. Eu ainda vou louvar a Deus por isso. É aquele que eu já falei aqui, chamava Pedro Paulo, numa seleção, ordem alfabética. Chama meu nome, Senhor, chama meu nome. O encarregado diz: quem eu chamar, passa para a sala ao lado. E o camarada, né, orando: chama meu nome, e está lá na ordem alfabética. Pulou o P, não chamou ninguém com P. E falou: Senhor, sou teu servo, chama meu nome. Aí nada. Aí já está no W. Aí vem a oração do desesperado apavorado. Tu podes todas as coisas. Tu podes mudar o alfabeto. Sou teu servo. Põe o P depois do Z. Aí não chama. Quando o último sai, ele fala: por que tu fizeste isso comigo, Senhor? Não chamaste meu nome. Aí o encarregado com a prancheta diz: esses que eu chamei foram reprovados, estão indo para a psicóloga. Vocês passaram. A primeira coisa que ele fala: graças a Deus não chamou meu nome. Deus é que sabe em que lista que o nosso nome está. Nós não sabemos. Deus deve ter dito, né, quando ele estava orando: chama meu nome. Deus falou: se eu chamar é furada. Põe meu nome nessa lista. Se eu puser é podre. Se eu te atender é furada. Até o não de Deus é o nosso melhor sim. Porque Deus é que sabe. Eu ainda vou louvar a Deus por isso. Sabe o que é isso aqui? O importante não é o que a vida fez com você, mas o que você faz com aquilo que a vida fez com você. E uma coisa que é uma santa conspiração na vida do crente, daquele que crê em Deus. É uma santa conspiração. No fim vai dar certo. Se ainda não deu certo, que ainda não chegou ao fim. Porque no fim vai dar certo.
O deserto na vida do crente é no máximo um treinamento, um tratamento. Deus fala em Deuteronômio ao povo: eu que levei vocês para o deserto para que vocês conhecessem o coração de vocês. E conhecendo, acertem a jornada, a mira, consertem por dentro e vão coisa melhor do que o deserto, para você saber o que é peso morto, para você saber o que não vale a pena. Um desertozinho que a gente passa, a gente vê o que é importante na vida. Eu tive Covid no ano passado. Do dia 1º de dezembro ao dia 14, certo? No dia 14 eu consegui levantar sozinho. Até o dia 14 era ajudado. Né? Eu ia do quarto à cozinha, parecia que eu estava subindo uma rampa. Eu falei, bom, agora a coisa boa é que a volta é descida, né? Mentira, apareceu outra subida para voltar também. E aí você vai vendo aquela coisa, o ar falta, aí volta. Aí você vai fazendo o que é peso morto, o que você não tem que se apegar na vida, o que conta no fim da história. Aí, uma perda, alguma outra coisa leva você a avaliar a vida. Mas uma coisa é certa, o Senhor está controlando tudo. E no fim, você vai louvar a Deus por isso. E outra conclusão que ele chega, ele diz assim, ó, verso 8: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Olha que coisa bonita ele diz. Ele aprende. A outra verdade é essa. De manhã ele já louva a Deus pelo novo dia. À noite ele louva a Deus pelo dia que acabou. Ele cerca o dia com aleluia e termina com aleluia. O que vem do meio é vida. Quando você já começa louvando a Deus e termina louvando a Deus, faz sentido o que aconteceu no meio. Os últimos 5 salmos do livro de Salmos, 146, 147, 158, 149, 150, todos eles, pode ver na sua Bíblia, começa com a palavra aleluia e termina com a palavra aleluia. O que acontece no meio é a vida. Louve a Deus por tudo. Põe a sua vida num cenário de louvor. Comece o dia dizendo, te louvo por tudo que vai acontecer. Termina o dia dizendo, te louvo em tudo que aconteceu. Você pode não ter força para dizer, eu te louvo por isso. Mas você pode dizer, no meio disso, eu te louvo. Não estou entendendo, mas eu te louvo no meio disso. Da minha boca não vai sair murmuração, nem maldição. Da minha boca vai sair louvor. Eu vou te agradecer. Você encurrala a desgraça. É começar e fechar o dia numa declaração de louvor, numa atitude de gratidão. Não estou entendendo nada, mas eu te louvo porque tu estás controlando tudo. Quando o salmista tem essa visão de Deus, ele diz, uma oração ao Deus da minha vida. Não é o Deus desse momento, não é o Deus desse episódio. O que estava acontecendo não era a vida, era uma fotografia de um momento. A vida era maior do que isso. O salmista entendeu e falou, Deus não é Deus de momento, Deus é o Deus da minha vida. Esse momento está dentro do plano da minha vida. Ele falou, uma oração ao Deus da minha vida. Então, as 3 verdades que o salmista descobriu. Ele tem sede do Deus vivo, o Deus de verdade. A segunda verdade que ele descobriu, isso ainda vai passar e eu vou louvar a Deus por isso. Isso vai virar testemunho. E a terceira verdade que ele descobriu, imprense a vida com uma atitude de louvor. Comece louvando, termine louvando e deixe que o louvor mexa em tudo que acontece no meio. Transforme a sua vida num cenário de louvor. Aí você pode terminar o salmo dizendo, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Aí você consola a alma. Pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? À vista de tudo isso aqui, você consegue louvar a Deus por aquilo que você não está entendendo que está acontecendo na sua vida? Você consegue dizer, Deus, diante da tua palavra aberta, eu confesso que não estou entendendo por que isso aconteceu. Mas no meio disso, eu quero te louvar. Do meu coração vai sair louvor. Eu não tenho uma explicação para quem me pergunta, mas quando me perguntarem, o teu Deus onde está? Eu vou dizer, controlando tudo. Porque Ele é o Deus vivo,
Ele é o Deus da minha vida e eu ainda vou louvar a Deus por isso. E no meio de tudo, eu só vou expressar palavras de louvor. Pastor Arival, lá da igreja de Pinheiros, ele costuma dizer, nordestino como é, ele diz assim, murmuração é a cantiga do inferno. E eu não vou cantar a cantiga do inferno. No céu não tem murmuração, né? Tem só louvor e adoração. Murmuração tem no inferno. O povo de lá é que canta murmuração. Ele falou, não vou ensaiar a cantiga do inferno, eu não vou para lá. Da minha boca vai sair, eu te louvo no meio disso, porque eu sei que no fim disso, tudo vai fazer sentido, eu ainda vou te louvar por isso, Senhor. A batalha de hoje é o testemunho de amanhã. E há uma multidão dizendo como é que ele vai te sair. Em Hebreus diz que tem uma multidão de testemunhas na expectativa. Como é que teu filho vai te sair disso, Senhor? Aí sai louvando. Hein? Gol. Marcou um ponto. Gol. Adorou o Senhor. Esse é o salmo do século 21. Esse é o salmo de hoje. Esse é o salmo do meio dessa pandemia. Esse é o salmo de um homem que está antenado com a vida e por conta disso sabe que pode acontecer, as tendências das coisas e não entende porque a coisa embola de repente, mas ele diz, tu estás no controle de tudo e ainda vou te louvar por isso. Deus leva o Ezequiel para dar uma volta, coloca num monte, num vale de ossos secos. Por que não trouxe para Vila Velha, né? Vamos andar no litoral. Você vai ver as praias lindas de Vila Velha. Não, um vale de ossos secos. O Ezequiel deve ter pensado, que lugar para passear? E a pergunta, acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel deu a melhor resposta que Deus esperava. Não sei. Que a gente tem mania de achar explicação para tudo, né? A gente fica com medo de não ter a resposta. Na verdade, o que faz sentido na vida não é nem ter as respostas, é ter as perguntas. Se você tem as perguntas, você chega longe. Você não precisa ter todas as respostas. Aí Deus pergunta a Ezequiel, esses ossos podem reviver? O cenário em volta, Ezequiel diz, não sei. Tu sabes. Ezequiel diz assim, eu não sei e nem preciso saber para ser feliz. Eu só preciso saber que eu estou na mão daquele que sabe. E se eu estou na mão daquele que sabe, para mim está tudo bem. Não sei, tu sabes. Deus falou, gostei disso. Profetiza, usa a tua boca. Ordena esse cenário que mude. Profetiza. E o Ezequiel, profetiza. E aí tudo faz sentido. Os ossos começam a se encontrar, cada osso com o seu osso. Não foi com o osso mais próximo, não. Cada um procurou o seu. Imagine um crânio rolando até encontrar onde é o pescoço dele. Imagine a barulheira daqueles, de repente, tendões, de repente carne, de repente pele, e sopra para ganhar vida e vida. Deus fala, gente igual você, Ezequiel, eu uso a tua palavra para mudar o cenário em volta. Vai fazer sentido a partir da tua oração. Ore assim e deixe que o cenário eu vou mudar. Mantenha essa postura de quem confia naquele que sabe todas as coisas. Se o teu coração está atribulado, a tua alma está inquieta, diga para ela, diga para o teu coração, espere em Deus, pois Ele está no controle de tudo e vai dar tudo certo. Isso não fugiu do plano dele. E isso de hoje, que nós chamamos de luta, vai virar o testemunho de amanhã. Nós ainda vamos louvar a Deus por isso. Amém.